No final de 2010, a advogada Lorena Azevedo, de 29 anos, viajou para Betim, Minas Gerais, cheia de expectativas. Ela acreditava que o encontro com um homem que conheceu online seria o início de uma nova história de amor. Mas, ao chegar à casa dele, um detalhe perturbador em uma porta trancada mudou tudo. Arranhões que não pareciam ter sido feitos por um animal. A explicação foi simples, coisa de gato, mas a intuição da advogada dizia o contrário. O que deveria ser um fim de semana romântico se transformou em um pesadelo silencioso. Por trás daquela porta, um segredo sombrio esperava para ser descoberto. Esta é a investigação completa do que realmente aconteceu com Lorena e de como um olhar atento a marcas em uma porta revelou um crime terrível e salvou vidas. Se você gosta desse tipo de conteúdo, diga-nos de onde está assistindo e inscreva-se no canal para acompanhar nossos vídeos diários. Lorena Azevedo tinha 29 anos. Era advogada com especialização na área trabalhista. Colegas de profissão e familiares a descreviam como uma mulher determinada e focada em sua carreira. Apesar da rotina exigente, mantinha uma relação muito próxima com sua família. No final do ano de 2010, ela organizou uma viagem para Betim, um município na região metropolitana de Belo Horizonte, em Minas Gerais. O propósito da viagem era pessoal. Lorena iria encontrar pela primeira vez um homem que conhecera através de um site de relacionamentos. A comunicação entre os dois ocorria há meses, exclusivamente por meios digitais. As trocas de mensagens e telefonemas construíram uma base de confiança. Para Lorena, o encontro presencial era o passo natural e esperado para a evolução daquela relação. Ela acreditava que a viagem poderia ser o início de uma nova fase em sua vida pessoal. O período escolhido para o encontro coincidia com uma época de grande movimento. O final do ano em Betim, como em muitas cidades brasileiras, era caracterizado pelo comércio aquecido. As ruas estavam mais cheias, as lojas preparadas para as vendas de Natal e as empresas locais promoviam suas festas de confraternização. Era um cenário de celebração e encerramento de ciclo. Nesse contexto de agitação pública e expectativas festivas, Lorena Azevedo realizava seu deslocamento com um objetivo privado e singular. A viagem representava a transição de um relacionamento virtual para o plano da realidade. Ela desembarcou em Minas Gerais com a esperança de confirmar as impressões positivas que havia formado durante as conversas online. O encontro estava marcado. O destino era uma casa em Betim. O registro de portaria confirmou a chegada de Lorena Azevedo à residência em 17 de dezembro de 2010. A casa ficava em um bairro adjacente à Via Expressa de Betim, uma das principais artérias de tráfego do estado. A região era predominantemente industrial. O som contínuo de motores e o movimento de veículos de carga eram as características dominantes do ambiente. Grandes galpões de logística e armazenamento compunham a maior parte da paisagem local. Durante o dia, a atividade era intensa, focada no transporte e na indústria. Com o anoitecer, essa dinâmica se alterava de forma substancial. A movimentação de pessoas diminuía drasticamente, resultando em ruas com pouca iluminação e uma evidente sensação de isolamento. Relatórios de segurança pública da época, assim como depoimentos posteriores de moradores, indicavam que o policiamento ostensivo na região era limitado. Essa carência era mais acentuada no período noturno, após o encerramento do horário comercial dos galpões. A combinação de ruas desertas e vigilância reduzida criava um ambiente de vulnerabilidade. Este era o cenário físico que recebeu Lorena para seu primeiro encontro presencial. Um local funcional para a indústria, mas que oferecia pouca segurança para um encontro pessoal. A natureza do bairro era a primeira indicação de que a realidade era diferente da expectativa construída online.
Dentro da casa, durante um momento de reconhecimento do ambiente, um detalhe específico chamou a atenção de Lorena. Foi na porta dos fundos uma peça de madeira que dava acesso a uma pequena área externa. Na superfície da porta, ela notou uma série de marcas horizontais. Não eram arranhões aleatórios ou desgastes naturais do tempo. Eram sulcos alinhados, paralelos entre si, concentrados em uma altura específica, logo abaixo da maçaneta. A natureza das marcas era incomum. Pareciam ter sido feitas com força e repetição. Lorena questionou o homem sobre a origem daqueles danos. A resposta foi direta e aparentemente casual. Ele afirmou que as marcas eram obra do gato de um vizinho que costumava arranhar a porta para tentar entrar. Lorena ouviu a explicação, mas continuou a observar os sulcos na madeira. Como advogada, sua mente estava condicionada a analisar detalhes e inconsistências. A explicação sobre o gato não parecia compatível com o que via. A regularidade e a profundidade dos arranhões sugeriam o uso de um objeto com mais resistência do que as garras de um animal. Uma desconfiança objetiva começou a se formar. Ela tentou racionalizar o sentimento, atribuindo-o ao nervosismo de um primeiro encontro em um lugar desconhecido. No entanto, a imagem daquelas cicatrizes na madeira permaneceu. Aquele detalhe físico e concreto foi o primeiro sinal de que a realidade da situação poderia ser muito diferente da que ela havia imaginado. A investigação policial não se limitou aos eventos do dia 17 de dezembro. Os agentes entrevistaram moradores da vizinhança para estabelecer um padrão de comportamento na residência. Uma das testemunhas foi Joana, uma senhora que residia na rua há vários anos. Seu depoimento forneceu um contexto crucial para o caso. Em sua declaração formal, Dona Joana relatou fatos anteriores à chegada de Lorena. Ela afirmou ter ouvido gritos vindos daquela casa específica. Os sons não ocorreram em uma única ocasião. Eram eventos intermitentes que aconteciam principalmente durante a noite, quando o ruído do tráfego na via expressa diminuía. Ela descreveu os sons como gritos abafados, às vezes seguidos de silêncio súbito. Questionada sobre o motivo de não ter acionado as autoridades, a resposta de Dona Joana revelou o contexto social da área. Havia um temor generalizado de retaliação entre os moradores. A percepção de que o policiamento na região era insuficiente contribuía para um silêncio coletivo. Denunciar atividades suspeitas era visto como um risco pessoal, com pouca garantia de proteção efetiva. Os gritos se tornaram parte da paisagem sonora do local, um ruído anônimo em meio ao barulho dos caminhões. A casa, portanto, já possuía um histórico de atividade suspeita, conhecido de forma velada por quem morava perto. Os sons de desespero eram ouvidos, mas não escutados. O perigo era uma presença normalizada, ignorada por uma comunidade que se sentia desprotegida. A explicação sobre o gato não convenceu Lorena. Sua formação como advogada a treinou para identificar inconsistências e analisar fatos de maneira objetiva. As marcas na porta eram uma evidência física. Eram sulcos uniformes, incompatíveis com a ação desordenada de um animal. A justificativa apresentada era uma variável fraca, que não se sustentava diante da observação direta. Este primeiro ponto de dúvida se conectou a outros fatores do ambiente. O isolamento da casa, o ruído constante da rodovia que abafava outros sons e a sensação de vulnerabilidade no local. A mente de Lorena começou a processar os elementos não como parte de um encontro romântico, mas como peças de uma análise de risco. A esperança que a motivou a viajar foi progressivamente substituída por uma avaliação lógica da sua segurança. O cenário deixou de ser promissor e passou a ser potencialmente perigoso. A discrepância entre a conversa online e a realidade palpável tornou-se um alerta.
Ela concluiu que a situação exigia mais do que paciência ou boa vontade. Exigia um plano. O medo, antes uma sensação distante, tornou-se uma conclusão racional baseada em evidências. A prioridade de Lorena mudou de conhecer uma pessoa para garantir sua própria segurança. A necessidade de uma estratégia de saída tornou-se a única consideração lógica. O plano de Lorena foi colocado em prática com base na sua rotina profissional. Ela simulou o recebimento de uma ligação de trabalho urgente. Para o homem, a justificativa era uma questão inadiável do escritório, uma ocorrência plausível para uma advogada. Esta encenação permitiu que ela manuseasse seu telefone celular de forma aberta, sem levantar suspeitas. Enquanto mantinha a aparência de uma conversa profissional, seus movimentos foram calculados e discretos. Ela abriu um aplicativo de mensagens e selecionou um contato específico. Doutora Camila, sua colega na Ordem dos Advogados do Brasil. O conteúdo enviado foi apenas sua localização geográfica em tempo real. Não havia texto explicativo, apenas os dados de georreferenciamento. A ação foi rápida, executada sob o disfarce da chamada de negócios. A perícia digital, realizada posteriormente pela polícia, confirmou o horário exato da ação. O metadado da mensagem registrou o envio durante a noite de 17 de dezembro de 2010. Esta informação se tornaria uma peça de evidência cronológica fundamental para a investigação. Após a confirmação do envio, Lorena encerrou a chamada simulada. Ela se reintegrou à situação, agindo de forma a indicar que o problema de trabalho havia sido discutido e que sua atenção estava novamente no encontro. A mensagem havia sido enviada. O primeiro passo para um possível resgate havia sido dado, sem que o agressor percebesse. Em Belo Horizonte, a advogada Camila recebeu a notificação em seu celular. A mensagem vinha de Lorena Azevedo. O conteúdo, no entanto, não era um texto. Era apenas um pino de localização geográfica em um mapa da cidade de Betim. A comunicação era atípica. Lorena estava em uma viagem pessoal. Uma mensagem daquele tipo, sem contexto ou explicação, era contrária ao seu padrão de comunicação profissional e pessoal. Doutora Camila compreendeu a implicação imediata. O envio de uma localização silenciosa era um sinal de coação. Era um pedido de ajuda que não podia ser verbalizado. Sua experiência e o conhecimento sobre a colega indicavam que aquela não era uma mensagem enviada por engano. Era um sinal deliberado, transmitido sob condições de risco. Sua decisão foi rápida e metódica. Ela não respondeu à mensagem para não alertar um possível agressor. Em vez disso, contatou diretamente as autoridades policiais. Ela utilizou seus contatos profissionais para acionar o inspetor Jordão, um policial com quem a OAB já havia interagido em outras ocasiões. A informação sobre a localização exata de Lorena Azevedo foi repassada. A preocupação de uma colega de trabalho transformou-se oficialmente em um alerta policial. A urgência da situação materializou-se e o protocolo para uma possível intervenção foi iniciado. O ponto no mapa tornou-se o alvo de uma operação de resgate. O inspetor Jordão recebeu o alerta da doutora Camila e tratou a informação com prioridade máxima. A natureza da comunicação, uma localização geográfica sem texto, foi interpretada como um sinal de perigo iminente. Ele mobilizou imediatamente uma equipe para a operação de resgate. A informação era precisa, um endereço em Betim, fornecido por geolocalização, eliminando a necessidade de buscas preliminares. A ação foi iniciada na manhã de 18 de dezembro de 2010, conforme o registro do boletim de ocorrência. A abordagem foi planejada para ser rápida e discreta. O objetivo era neutralizar qualquer ameaça antes que o suspeito pudesse reagir ou causar dano às vítimas. Viaturas da polícia se deslocaram para o bairro industrial.
posicionando-se em pontos estratégicos, fora do campo de visão, direto da residência-alvo. O ruído constante do tráfego da via expressa, característico da região, serviu como um elemento tático, ajudando a mascarar a aproximação dos agentes. Sob o comando do inspetor Jordão, a equipe tática avançou a pé em direção ao imóvel. O perímetro da casa foi rapidamente cercado para impedir qualquer tentativa de fuga. Cada policial tinha uma função definida na operação. A tensão era controlada, baseada em treinamento e procedimento. Os agentes não sabiam o que encontrariam no interior da casa, mas a prioridade era clara: localizar Lorena Azevedo e garantir sua segurança. Após a confirmação de que todas as posições estavam seguras, a ordem para a entrada foi dada. A equipe forçou a porta principal. O interior da residência era o próximo passo da operação. Ao entrar na residência, os policiais encontraram Lorena Azevedo e o suspeito na sala principal. O homem foi imediatamente imobilizado, sem oferecer resistência. Lorena foi afastada para um local seguro, enquanto a equipe realizava uma varredura completa no imóvel. Durante a busca, os agentes identificaram a porta dos fundos. Era a mesma porta com as marcas horizontais que haviam despertado a desconfiança da advogada. A porta estava trancada por fora. O inspetor Jordão deu a ordem para o arrombamento. A equipe tática utilizou uma ferramenta de entrada forçada e abriu o cômodo. No interior do quarto, encontraram outra mulher. Ela estava em estado de debilidade física e visivelmente desorientada. Os primeiros socorros foram acionados para prestar atendimento médico imediato. Nesse momento, o suspeito recebeu voz de prisão em flagrante. A verdade sobre o esquema foi revelada no local. O agressor utilizava perfis em sites de relacionamento para atrair mulheres à sua casa. Uma vez no imóvel, elas eram mantidas em cárcere privado no quarto dos fundos. O objetivo era forçá-las, sob ameaça, a realizar transferências bancárias para contas controladas por ele. O encontro romântico era apenas uma fachada para um crime de sequestro e extorsão. Após receber atendimento médico, a mulher resgatada foi conduzida à delegacia para prestar depoimento formal. Sua declaração foi fundamental para a construção do caso. Em seu testemunho, ela confirmou que era mantida em cárcere privado há semanas. Ela detalhou o método do agressor, que se mostrou um padrão repetido. O contato inicial era sempre estabelecido através de sites de relacionamento, seguido por um convite para um encontro presencial na casa em Betim. Uma vez no local, a vítima era aprisionada no quarto dos fundos. Sob ameaças constantes, era coagida a realizar transferências bancárias para contas indicadas pelo criminoso. A comunicação com familiares e amigos era completamente controlada por ele para evitar que qualquer suspeita fosse levantada. O objetivo era a extorsão contínua, prolongando o cativeiro enquanto houvesse recursos financeiros a serem extraídos. Seu testemunho forneceu a explicação definitiva para as marcas na porta. Ela afirmou ter tentado escapar em múltiplas ocasiões. Utilizou ferramentas simples que encontrou dentro do próprio cômodo, como uma espátula e uma chave de fenda, para forçar a fechadura e a estrutura da porta. Cada arranhão na madeira era o registro de uma tentativa de fuga. O depoimento da vítima foi a peça que conectou todas as outras evidências. Ele validou a análise da perícia sobre as marcas, justificou a presença das ferramentas no quarto e deu contexto aos registros financeiros da extorsão. O relato da sobrevivente transformou as suspeitas em uma narrativa factual e coesa do crime, fornecendo a base para a acusação formal de sequestro e extorsão. A porta dos fundos foi removida da residência e transportada para o laboratório do Instituto de Criminalística. Ela deixou de ser um simples objeto funcional e se tornou a principal evidência material do caso.
O responsável pela análise foi o perito criminal Lelis, um especialista em exames de vestígios instrumentais. O objetivo da perícia era claro: determinar a origem das marcas na madeira e validar ou refutar a declaração da vítima resgatada. O primeiro exame foi visual. O perito Lelis observou a disposição dos sulcos, a profundidade e a consistência. A explicação inicial do agressor sobre um gato de vizinho foi imediatamente descartada do ponto de vista técnico. As marcas eram paralelas e uniformes, indicando o uso de uma ferramenta com uma borda rígida e não a ação irregular de garras de um animal. A força aplicada era consistente e repetitiva, concentrada na área ao redor da fechadura. A análise passou então para a fase microscópica. Utilizando um microscópio de comparação, Lelis examinou o interior dos sulcos. A primeira constatação importante estava no verniz que cobria a madeira. O verniz não foi apenas riscado, ele foi esmagado contra a madeira, um fenômeno conhecido como compressão de material. Isso indicava que uma ferramenta foi pressionada e arrastada com força significativa. As bordas dos sulcos também revelaram a direção do movimento. O material, tanto o verniz quanto as fibras de madeira, estava deslocado de dentro para fora, provando que a força foi aplicada do lado interior do cômodo. O passo seguinte foi a coleta de amostras. Com extremo cuidado, o perito Lelis extraiu microrresíduos depositados dentro das estrias. Essas partículas eram praticamente invisíveis a olho nu. O material coletado foi submetido a uma análise espectrográfica, um método que identifica a composição química exata de materiais. Os resultados foram conclusivos. Os resíduos eram metálicos, compostos por uma liga de aço-carbono com traços de cromo, consistente com a fabricação de ferramentas manuais comuns. Em paralelo, Lelis analisou as ferramentas encontradas dentro do quarto onde a vítima era mantida: uma espátula e uma chave de fenda. Amostras de metal foram retiradas das pontas de ambos os instrumentos. A análise comparativa confirmou que a composição química do metal encontrado na porta era idêntica à composição das ferramentas. A ligação entre objeto e ação estava cientificamente estabelecida. O laudo pericial foi redigido com base nessas constatações. O documento afirmava, com certeza técnica, que as marcas na porta foram produzidas por tentativas de alavancagem e raspagem, utilizando as ferramentas encontradas no local. A direção da força de dentro para fora era inequívoca. O relatório do perito Lelis transformou a porta em uma testemunha silenciosa. Suas conclusões corroboraram integralmente o depoimento da vítima resgatada, provando suas tentativas de fuga. A perícia não apenas desmentiu a versão do agressor, mas também forneceu uma prova física e irrefutável do cárcere privado. A porta não apenas contava uma história, ela apresentava fatos. A perícia da porta foi o pilar da acusação, mas não a única evidência material coletada. Dentro do quarto onde a vítima era mantida em cativeiro, os investigadores encontraram os instrumentos que ela usou em suas tentativas de fuga. Eram uma espátula de metal e uma chave de fenda com o cabo desgastado. Estas ferramentas foram imediatamente relacionadas ao laudo do perito Lelis. A análise microscópica e espectrográfica já havia confirmado que os microrresíduos de metal encontrados nos sulcos da porta eram quimicamente compatíveis com a liga de aço utilizada na fabricação de tais objetos. A presença física das ferramentas no local do crime fechava o ciclo da prova instrumental. Elas não eram apenas compatíveis, elas eram as ferramentas do crime, a prova da ação descrita pela vítima. A investigação financeira foi a etapa seguinte. Os extratos bancários das vítimas foram analisados. Eles revelaram um padrão de transferências financeiras.
múltiplas transações foram realizadas das contas das mulheres para contas bancárias sob o controle do agressor. Os valores e as datas dessas transferências coincidiam com o período em que as vítimas estiveram em cativeiro. O rastro do dinheiro era claro e direto. Este conjunto de dados financeiros forneceu a prova material para o crime de extorsão. As transferências não eram voluntárias. Elas ocorriam sob coação, como confirmado pelo depoimento da mulher resgatada. A prova documental, representada pelos registros bancários, corroborava a prova testemunhal. O conjunto probatório estava, então, completo. A perícia na porta provou o cárcere e as tentativas de fuga. As ferramentas encontradas no local confirmaram como essas tentativas foram feitas. Os registros bancários provaram a extorsão financeira. E o depoimento da sobrevivente conectou todos esses elementos, dando-lhes contexto e intenção. Cada elemento de prova reforçava os demais, criando um caso sem brechas para a defesa. A materialidade dos crimes de sequestro e extorsão estava solidamente estabelecida. Com o conjunto de provas consolidado, o caso avançou para a esfera judicial no início de 2011. O Ministério Público apresentou a denúncia formal contra o agressor. As acusações foram claras e diretas: sequestro, cárcere privado e extorsão. A base da acusação era a convergência de múltiplas fontes de evidência que juntas formavam um caso robusto e com pouca margem para contestação. O laudo do perito Lely sobre as marcas na porta era a peça central da prova material. Ele estabelecia, de forma científica e irrefutável, a ocorrência do cativeiro e as tentativas desesperadas de fuga. O depoimento da vítima resgatada forneceu a narrativa detalhada dos fatos, contextualizando cada peça de evidência e confirmando o método de coação e o objetivo financeiro do criminoso. Os registros de transferências bancárias serviram como prova documental da extorsão, traçando um rastro claro do dinheiro das vítimas para as contas do réu. Finalmente, as ferramentas encontradas no cômodo, compatíveis com a perícia da porta, validaram fisicamente o testemunho sobre as tentativas de escape. Cada elemento de prova reforçava os outros. A combinação de perícia técnica, prova documental e testemunho direto garantiu que o processo judicial tivesse uma base sólida. A responsabilização do agressor era a consequência lógica e processual diante da força das evidências apresentadas. O caso de Lorena Azevedo gerou repercussões institucionais na comunidade jurídica de Minas Gerais. A Ordem dos Advogados do Brasil, Seccional Minas Gerais, analisou os detalhes do ocorrido, com foco especial na ação da advogada para garantir seu próprio resgate. A iniciativa de Lorena, ao enviar sua localização para uma colega de profissão, foi identificada como o fator decisivo para sua segurança e para a resolução do crime. A diretoria da OAB local reconheceu que a ação, embora eficaz, foi um ato individual, baseado na confiança pessoal entre duas colegas. A instituição identificou uma lacuna. Não existia um procedimento padrão ou um canal formal para que advogados em situações de risco pessoal pudessem solicitar ajuda de forma rápida e discreta. O episódio expôs uma vulnerabilidade que poderia afetar qualquer membro da classe. Em resposta, foi formado um grupo de trabalho com o objetivo específico de desenvolver um sistema de emergência. O projeto foi batizado de Protocolo de Emergência para Encontros de Risco. A premissa era simples: formalizar e sistematizar o método que Lorena Azevedo utilizou instintivamente. O protocolo estabeleceu um canal de comunicação direto gerenciado pela OAB para ser acionado em situações de perigo iminente.
O sistema permitia que advogados se cadastrassem voluntariamente, designando contatos de confiança e fornecendo informações que pudessem ser úteis em uma operação de resgate. Em uma situação de coação, o membro poderia acionar o alerta através de um comando simples em seu celular, como o envio de um código pré-definido ou o acionamento de uma função específica em um aplicativo. O alerta seria recebido simultaneamente pela central da OAB e pelos contatos de emergência cadastrados, que então acionariam as autoridades competentes com informações precisas. A iniciativa foi aprovada e implementada nos meses seguintes. O evento traumático vivido por Lorena Azevedo foi transformado em uma ferramenta de prevenção e segurança para toda a categoria. O caso, portanto, não terminou com a condenação do agressor. Seu legado foi a criação de um mecanismo de proteção institucional que antes não existia, um resultado direto da análise objetiva de uma situação de crise. O caso de Betim expõe os temas da extorsão e do cárcere privado. Ele também destaca a importância dos sinais físicos que são frequentemente ignorados. As marcas na porta não eram apenas danos materiais. Eram o registro físico de tentativas de fuga e um pedido de socorro silencioso. Cada sulco na madeira representava um ato de resistência contra a violência e a privação de liberdade. A análise pericial transformou esses arranhões em uma prova irrefutável, dando voz a uma vítima que não podia ser ouvida. Os sinais não eram apenas visuais. Os gritos ouvidos pela vizinhança e abafados pelo ruído da rodovia eram o componente sonoro do mesmo cativeiro. O medo de retaliação e a percepção de falta de policiamento criaram um ambiente onde o perigo se tornou normalizado e o desespero um ruído de fundo. A história daquela casa não começou com a chegada de Lorena Azevedo. Ela foi apenas a pessoa que conseguiu decifrar os sinais a tempo. Isso levanta uma questão central, que se estende para além deste caso específico. Quantas portas marcadas em bairros e cidades por todo o país contam histórias de gritos abafados? Se você gostou do vídeo, diga-nos de onde está assistindo e inscreva-se no canal para acompanhar nosso conteúdo.